Bem-vindos ao canal Diversão e Tecnologia. Hoje vamos montar aqui um circuito que vai ser de grande utilidade, tanto para ser aqui utilizado na bancada, na parte aí de testes, bem como naquela fonte que você montou e está sem recurso, ou que você pretende montar uma fonte, principalmente se for do tipo ajustável, no qual precisa saber qual é a tensão de saída, que será então entregue para a carga. Vamos montar esse circuito, que ele é então um voltímetro DC, para poder medirmos então essas tensões. Com isso podemos deixar de lado aquele multímetro que estava sendo utilizado para esta função, para que ele possa ser utilizado aí na bancada em outras funções, e este circuito aqui então será muito útil tanto nessas reparações. Como vemos aqui, o circuito ele é bem simples, pois utilizamos aqui o microcontrolador que está aqui implementado dentro da plataforma Arduino, o que nos deixa então um circuito muito amplo e muito versátil para ser utilizado. O que nós vamos ver aqui é um circuito para medir tensões. Essas tensões vai depender muito de qual a tensão que você vai precisar para aplicar na entrada. Eu montei esse circuito aqui para a minha fonte, que ela é do tipo ajustável, onde a tensão de saída dela vai variar aí entre 3 volts a mais ou menos uns 15 a 16 volts. Então vai depender muito aí de como você quer aplicar a tensão. Nós vamos ver aqui no circuito como podemos calcular o sensor de entrada aqui que vai receber essa tensão, para poder chegar então à adequação da tensão para o nosso microcontrolador. Eu utilizei o circuito eliminando ali a plataforma Arduino, deixei apenas o microcontrolador, fiz um circuito aqui à parte para ser então utilizado na minha fonte, ao qual podemos ver aqui o circuito funcionando então instalada aqui dentro da minha fonte ajustável. Pode ver que ela é uma fonte caseira, o qual ela não tinha um recurso de medida aqui da tensão de saída. Agora com este circuito ficou uma fonte mais interativa. Como vemos aqui no nosso diagrama elétrico do nosso circuito, temos aqui então o nosso microcontrolador, o qual ele não faz parte mais da plataforma Arduino. Simplesmente temos aqui então as pinagens correspondente aos pinos do circuito integrado, o Atmega 328. Nós vamos nos atentar aqui que nós vamos utilizar então as entradas analógicas para poder fazer então a medição aqui da tensão que nós queremos medir. Para isso vamos utilizar aqui um divisor resistivo com 2 resistores, ao qual vamos então aplicar aqui a tensão de entrada. E através então do valor desses componentes é que nós vamos aqui limitar a tensão que vem aqui para o nosso microcontrolador. Até porque devemos olhar no datasheet qual é a tensão máxima que a entrada analógica do microcontrolador suporta, para não ultrapassar e não vir a queimar o microcontrolador. Neste microcontrolador aqui, a tensão máxima que ele suporta de entrada é de 5 volts. Então o nosso divisor resistivo será calculado para que, com a tensão de entrada, nós vamos ter aqui na saída, então, quando a tensão for máxima aqui na entrada, nós vamos ter 5 volts máximo aplicado aqui na entrada analógica do microcontrolador. Como podemos ver também, para que o microcontrolador possa trabalhar fora da plataforma Arduino, vamos necessitar colocar alguns componentes. O cristal, juntamente com os seus capacitores, e também vamos habilitar aqui o nosso botão de reset no pino 1. Vamos colocar então um resistor pino de reset possa então ser habilitado. E aqui vamos ter aqui o nosso interruptor, caso seja necessário resetar o microcontrolador, basta pressionar ele vai levar então a entrada 1 ao GND. Com isso vamos resetar o microcontrolador. E temos aqui a conexão do display que é inserido ao microcontrolador. E aqui vemos 2 pontos. Tenho aqui nas configurações um resistor com valor fixo de 2K2, que faz então o contraste dos caracteres. E aqui eu tenho outro resistor que faz o controle do brilho do backlight aqui do display.
O display utilizado então ele é um de 16 por 2, onde temos então 16 colunas por 2 linhas, ao qual vamos utilizar no nosso projeto. Como eu disse, por utilizar aí o microcontrolador, podemos ir acrescentando funções ao nosso microcontrolador. No caso da minha fonte, ela tem um recurso que é a proteção contra curto-circuito, então vou aproveitar esta proteção e também vou utilizar uma outra entrada analógica, ao qual, quando a minha fonte estiver no modo de proteção, vai aparecer aqui no display a informação do modo de proteção ativado. Então, utilizando o microcontrolador, você pode, além das funções que você quer, você ir acrescentando novas funções e incrementando muito mais o seu projeto. Também podemos verificar aqui, essa parte aqui, que é a fonte de alimentação do microcontrolador, pois ele trabalha com 5 volts, então temos aqui um regulador de tensão, que vai abaixar essa tensão de entrada. Dependendo então do seu microcontrolador, você deve olhar no datasheet e verificar qual é a tensão máxima que ele suporta na entrada para ter então na sua saída os 5 volts. Estou utilizando o 7805. Como podemos analisar, eu vou escolher aqui no meu circuito pontos em que eu tenha tensões acima de 7 volts até 30 volts para aplicar aqui na entrada e obter então essa tensão fixa para alimentar aqui o circuito do microcontrolador. Como podemos ver, o circuito ele é bem simples, poucos componentes para fazer o nosso projeto, e depois vamos ver aqui nas partes principais do código, que será então aplicado ao microcontrolador para que ele possa então trabalhar corretamente. Antes da gente verificar então o nosso sensor do divisor aqui de tensão, vamos fazer um teste. Eu tenho aqui uma bateria e vamos utilizar então as nossas pontas de prova, o qual temos aqui o negativo e aqui o positivo. Vamos aqui colocar nos contatos aqui da bateria e vamos fazer então o teste. Como podemos ver ali, ó, está medindo ali 8,35 volts. Então o nosso voltímetro está funcionando corretamente. Vamos ver agora aqui o nosso divisor de tensão para que ele possa então ser calculado para receber então essa tensão de leitura. Eu tenho aqui então o divisor de tensão formado por 2 resistores, onde vamos aplicar então a nossa tensão de entrada, e através então dessa tensão de entrada com a soma aqui dos nossos resistores, nós vamos obter então a tensão de saída. Lembrando então que essa tensão de saída ela é de 5 volts máxima para ser aplicado ao microcontrolador, e vamos fazer o cálculo quando a minha tensão máxima aqui for de 20 volts, pois vou utilizar uma margem de segurança para o meu circuito, porque a minha fonte fornecerá em torno de 15 a 16 volts máximo de saída. Então vou calcular este divisor para que, aplicando aqui 20 volts de entrada, eu obtenha aqui na saída aproximadamente 5 volts. Para calcular estes valores, vamos utilizar a seguinte fórmula, onde a tensão de saída será igual a o valor de R2 dividido pela soma de R1 mais R2 vezes o valor da tensão de entrada. Com isso, vamos então obter aqui a nossa equação. Para poder obter todos os valores aqui, para que o microcontrolador possa trabalhar ao receber então essa tensão de medida, nós precisamos ter alguns parâmetros a ser observado aqui, como por exemplo, ter então o valor da tensão de entrada, temos então o valor da tensão de saída. Eu vou fazer o cálculo aqui do valor de R1, pois como não temos os valores de todos os componentes ali, nós precisamos saber qual é o valor do resistor que vai compor aqui o divisor de tensão, juntamente com o valor de R2. Para isso, deixamos o valor de R2 com o valor de 10K, pois tipicamente utilizamos um valor de 10K na entrada do nosso microcontrolador. Para este caso conectado ao GND, nós dizemos que ele está em pull down, ao qual puxa-se a entrada analógica para o GND, para o negativo. Então, normalmente utiliza-se um valor de 10K, então vamos utilizar este valor para R2 e vamos calcular aqui o valor de R1
referente à tensão de entrada para obtermos então os 5 volts necessários aqui na tensão de saída. Então, como vemos aqui, R2 ficará com o valor de 10K. Para isso, vamos utilizar a seguinte fórmula. Vamos isolar agora R1, pois é o que nós queremos obter o valor, e vamos usar a fórmula onde R2 nós vamos ter o valor dele multiplicado pela tensão de entrada dividido pela tensão de saída menos o valor de R2. Com isso vamos obter os seguintes cálculos. Passando aqui os valores que nós temos de R2 10K vezes o valor então da tensão de entrada, que é de 20 volts, dividido pelo valor da tensão de saída, que é de 5 volts, menos o valor de R2, que é de 10K, vamos chegar ao final da nossa conta em um resistor no valor de 30.000 ohms, ou 30K. Então, colocando aqui no nosso divisor a tensão de entrada aqui de 20 volts, R1 com o valor de 30K, R2 com o valor de 10K, vamos obter então a tensão de saída em aproximadamente 5 volts. Como não tenho aí comercialmente um valor de 30K, o que nós podemos também fazer é uma associação em série utilizando 3 resistores de 10K para o R1, ao qual vamos obter então um valor de 30K para o nosso divisor de tensão. E o R2 também de 10K. Então, com esta associação, nós conseguiremos ter então os 30K necessários. Porém, o valor mais próximo dos 30K é utilizar aí um resistor de 33K. Como podemos ver aqui, temos aqui um resistor de 33K, cujo sua cor é laranja, 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 com este valor comercial. Então podemos utilizar aqui o que nós vamos ter até um pouco mais de margem de segurança para a tensão de saída. Vamos verificar então na prática este divisor de tensão funcionando. Como podemos ver aqui na montagem do nosso divisor, temos aqui então a conexão do GND, o nosso R2 de 10K, e aqui temos então a nossa ponto de tensão de saída. E aqui a associação dos resistores de 10K, onde entra aqui a tensão positiva para a nossa análise de medição. Temos aqui então a série dos 3 resistores de 10K, e com isso temos então o nosso divisor com um resistor de 30K. Fazendo então agora aqui a medição aqui na escala de resistência, podemos então verificar que temos aqui algo próximo dos 30K. Para fazer o teste aqui do nosso circuito, eu vou utilizar aqui a minha fonte de bancada, projeto que eu já apresentei aqui no canal. Esta fonte aqui ela é variável, ela vai de 0 a 30 volts, que será ideal então para a gente poder fazer com que essas tensões de medidas aqui possa ir desde 0 até ultrapassar os 20 volts, e vamos verificar qual é o valor da tensão de saída do nosso divisor. Vou conectar aqui as pontas de prova aqui da fonte ajustável na entrada aqui do nosso divisor. Aqui no display da fonte então nós vamos aplicar a tensão, e aqui no multímetro então qual é o valor da tensão que está na tensão de saída aqui, que vai para o microcontrolador. Então eu vou começar a aplicar aqui a tensão, e vamos observar que quando eu atingir ali os 15 volts, que é a tensão máxima de saída da minha fonte, nós vamos ter aqui no divisor algo em torno de 3.8 volts, o que é uma margem boa de segurança, ao qual não atinge então os 5 volts, que poderia danificar o microcontrolador caso eu ultrapassasse este valor. Tá? Então vamos aqui, aproveitando a nossa fonte que ela ultrapassa os 30 volts, então nós vamos poder aplicar um pouquinho mais de tensão e ver até que ponto poderia aguentar aqui o nosso divisor com a margem de segurança sem danificar o microcontrolador. Então, caso a tensão subisse acima dos 15 volts, qual é o valor da tensão de saída do divisor? Com a margem de segurança que foi ali calculada de 20 volts, nós teríamos aqui na saída do nosso divisor uma tensão de... Então, como podemos ver aqui, com uma tensão de 20 volts, nós temos então na saída do divisor os 5 volts, a tensão máxima aceitável pelo microcontrolador. Então o cálculo do nosso divisor está corretamente.
Para verificar então com este resistor aqui de 30K, substituindo ele então por um comercial de 33K, o valor máximo da tensão de saída seria de 4,5, 4,6. Então com o resistor de 33K a margem fica melhor ainda, o qual vamos evitar a queima da entrada do microcontrolador. Então temos aqui a tensão de 20 volts e a tensão de saída do nosso divisor de 4,5 volts. Um ponto importante agora é pegar esses valores calculados e vamos aplicar ele então no nosso programa, que será inserido dentro do microcontrolador. No código, nós vamos ter que vir aqui nas declarações globais e declarar aqui nesta linha qual foi o valor que encontramos para o valor de R1 e para o valor de R2. Mas aqui, como você pode observar, eu estou utilizando R2 e R3, pois aqui no nosso sensor aqui do esquema elétrico é R2 e R3, tá? Então aqui seria R1 e aqui R2, então nós vamos declarar qual foi o valor que a gente encontrou no nosso cálculo, que foi então para R3 10K e para R2 33K, no caso da minha fonte, que eu estou utilizando então uma tensão de 20 volts. Só isso que tem que fazer aqui de alteração no código. Se você não quiser esta mensagem aqui de entrada, essa entronização, basta deletar ela aqui, que não irá aparecer no seu código. Somente isto, as alterações que devem ser feitas. Depois compila então este arquivo aqui para o seu microcontrolador e o teu voltímetro já estará funcionando. Este aqui é o circuito da minha fonte ajustável, ao qual eu procurei aqui pontos onde eu teria tensões fixas para alimentar aqui o circuito do voltímetro, pois esta alimentação não pode ser conectada direto à saída ajustável, pois haveria instabilidade aqui no circuito, o qual são então esses pontos aqui para alimentar o circuito do voltímetro. Este ponto aqui do divisor então foi conectado à saída da minha fonte, tá? Então aqui eu tenho a saída, então nesse ponto positivo, neste borne, foi conectado aqui o ponto do divisor, e este outro aqui que é a função extra que eu tenho para o meu microcontrolador aqui na parte do circuito de proteção. Então foi inserido o fio conectado aqui ao circuito do modo de proteção. Então este recurso ele está disponível para o circuito da minha fonte. Este aqui é o circuito do voltímetro, como vemos aqui, o microcontrolador, os circuitos aqui do modo de proteção, bem como o divisor de tensão, o qual tenho aqui o resistor está bem aqui perto deste conector, o resistor aqui do meu circuito do divisor de tensão. Tenho aqui o cristal e os seus capacitores aqui para poder fazer com que o circuito trabalhe fora da plataforma Arduino. Aqui dentro, como podemos ver, está o display, né? Então eu fiz aqui uma plaquinha, montei uma plaquinha, ao qual coloquei aqui também o regulador de tensão, para poder então ficar com um acabamento um pouquinho melhor, para poder inserir aqui na fonte. Tem aqui as 4 conexões dos fios. Então o circuito ficou bem simples, compacto. Vou ligar aqui a fonte e vamos fazer o teste. Então iniciando a fonte, temos ali a tensão no voltímetro, o qual ela vai até a tensão máxima, que é de 15 volts. E caso eu feche um curto aqui na saída, o modo de proteção ele é ativado, ao qual tem um LED indicando a proteção. Ali aparece no display então esta função do modo ativado, indicando que a tensão de saída foi cortada. Para rearmar o circuito, basta eu apertar aqui o botão de reset e o sistema é rearmado. Este aqui então é um circuito simples para ser implementado nas suas fontes, ou bem como para ser utilizado aqui na bancada. Podemos alimentar o circuito de duas formas, ou
com uma fonte de alimentação, conectando então a fonte à rede elétrica. Conectada aqui à rede elétrica, temos aí o circuito funcionando. Também podemos utilizar ele de uma outra forma, utilizando uma bateria. Com isso podemos deixar o circuito móvel para utilizar em campo. Então basta substituir aqui a alimentação da bateria da fonte pela alimentação aqui da bateria. Temos aí um circuito bem versátil para ser utilizado tanto na bancada como na fonte de alimentação. Vou deixar aí na descrição caminhos para você obter tanto o esquema elétrico como o código-fonte que é inserido aqui no microcontrolador. Vou deixar também aí na descrição o link do meu blog, que você poderá também obter todas as informações deste circuito, bem como o esquema elétrico, bem como o código-fonte e também outros circuitos que estão disponíveis no blog. Se não é inscrito, inscreva. Se gostou do projeto, deixe aí o seu comentário, o seu like, ative o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos aqui no canal Diversão e Tecnologia.